Sakakibara Seito, um nome que até hoje causa terror no Japão. Um dos monstros mais nojentos que já passou por esse país e que foi responsável por alterações nas leis de maioridade penal e como o Japão pune pessoas que cometem esse tipo de crime. Mas antes de contar a história completa dele e trazer todas as informações que a gente tem, eu quero pedir que você, por favor, deixe um like e que também comente nesse vídeo para o YouTube entender que você gosta do conteúdo. Também compartilhe e se inscreva caso você seja novo por aqui. Mas indo agora de volta ao assunto, Sakakibara Seito, ou também conhecido como o assassino de Kobe, ou também Garoto A e Onibara, são todos pseudônimos atribuídos a Shinichiro Azuma, que é o garoto que é responsável por todos esses crimes, né? O nome dele foi escondido durante anos porque lá no Japão é um jeito de você proteger a identidade do menor, você não colocar o nome real dele à mostra, como também é o caso de outros famosos, como por exemplo, a Nevada Tan, que também teve sua identidade protegida, já que ela era menor de idade na época que cometeu tudo que ela cometeu, assim como Sakakibara Seito. O Sakakibara Seito, ele era nascido em Kobe e estudava em uma escola por lá mesmo, no Japão, e foi lá que ele atacou 3 pessoas, conseguindo tirar a vida de 2. Ele foi preso em junho de 1997, no dia 28 desse mesmo mês, e os crimes dele aconteceram entre fevereiro e maio daquele ano. Ele foi sentenciado a detenção, porque ele era menor de idade, e ficou sendo acompanhado por uma psiquiatra. Ele tinha um distúrbio chamado de copycat, onde ele não tem uma identidade própria, é um tipo de criminoso onde ele tenta copiar outros criminosos para tentar assim conseguir desenvolver o seu próprio estilo, mas ele nunca consegue. No caso dele, ele copiava o assassino do Zodíaco, utilizando o mesmo símbolo dele em suas diversas cartas deixadas para a polícia e para as vítimas. O assassino do Zodíaco, para quem não conhece, foi um famoso criminoso que nunca foi pego, ninguém nunca descobriu quem ele era, assim como, por exemplo, Jack Stripador ou Spring Hill Jack também, que são criminosos também que às vezes até são questionados se eles realmente existiram. E o caso do assassino do Zodíaco é a mesma coisa, ele também nunca foi descoberto, ninguém sabe quem era ele, só se tem pistas e especulações, mas a identidade real dele nunca foi comprovada. E o Sakakibara Seito tinha o mesmo objetivo. Em uma de suas cartas, ele desafia a polícia e as autoridades a procurar ele e tentar pará-lo, se eles conseguirem. Ele está desesperado para acabar com a vida das pessoas, porque faz bem para ele. Ele acha que um julgamento sangrento é necessário para pagar pelo tempo de grande amargura e tristeza que ele passou. É clássico nesse tipo de criminoso eles acharem que o mundo, que as pessoas devem alguma coisa para ele, como se o fracasso deles fosse culpa da sociedade e não deles. Por isso, ele tinha essa grande amargura e dizia que o mundo merecia pagar, quando na verdade não era culpa do mundo, mas sim da sua família, que o tratava muito mal, especialmente sua mãe, e dele mesmo. Não se sabe muito sobre a vida do Sakakibara, só sabe-se que desde a idade de 12 anos ele já levava armas para a escola, e falando que ele levava isso para poder acalmar a irritação dele, porque, segundo ele, ficava mais tranquilo carregando aquele tipo de material com ele. O Sakakibara era um garoto que era bem escalado, bem na dele, e que sofria alguns tipos de perseguição na escola, o que contribuiu para sua psique, que já era doentia, a se tornar um monstro, assim atacando outros estudantes sempre mais jovens que ele, porque seria mais fácil dominá-los, já visto que os garotos da idade dele eram mais fortes do que ele, e provavelmente seriam vítimas mais difíceis, seriam alvos difíceis. Então, após cometer os crimes, ele começou a deixar essas cartas desafiando a polícia. O Sakakibara, então, eventualmente acabou sendo preso e levado, então, à detenção. Houve uma grande revolta na cidade e em todo o Japão quando foi dada a sentença, porque todos queriam que ele fosse levado à penalidade máxima. Mas o que aconteceu é que o Sakakibara apenas foi mandado para a detenção com acompanhamento psicológico. E lá, a psiquiatra que cuidou dele disse que ele se apegou muito a ela como se ela fosse sua própria mãe. E aí depois ele ainda terminou dizendo que ele estava apaixonado por ela. Ela contou tudo isso em um programa de televisão, que eu não vou estar passando aqui por causa da questão de direitos autorais ao canal de TV, mas dá para você achar no YouTube postado por eles, onde ela conta que o Sakakibara começou muito arisco e sem querer se aproximar dela, mas depois que ele viu que ela era diferente dos policiais e das outras pessoas de lá, ele acabou se apegando a ela. Ele disse que tinha um sonho de ter uma família, de ter uma vida normal, e que, segundo ela acredita que ele estava assim, ele poderia sim ser ressocializado. Isso aí acho que cabe a cada um decidir, Eu particularmente não acredito em ressocialização desse tipo de pessoa. Você pode até falar de ressocialização de um cara que rouba, de um cara que, fez algum tipo de golpe menor e que esse foi o jeito que ele achou de fazer dinheiro na vida. Mas você ressocializar uma pessoa que literalmente faz crueldade desde animais até crianças, eu acho que não tem sociedade que deva querer abraçar um ser humano desse. Mas aí é da opinião de cada um. Sakakibara, então, a partir dali, tornou-se completamente anônimo. A família dele
começou a rejeitá-lo e disse que ele era uma desgraça e uma vergonha para a família dele, especialmente seu pai, que foi bem vocal em falar sobre essa repulsa que ele tinha pelo filho. O filho dele, então, o Sakakibara, escreveu um livro detalhando seus pensamentos, os seus crimes, e escreveu cartas de desculpa para as famílias, tanto para dele quanto para das vítimas. E ele vendeu esse livro que, obviamente, assim como o livro do canibal japonês e todo tipo de conteúdo mórbido desses caras, vende muito. E ele tentou dar todo esse dinheiro para a família das vítimas, dizendo que ele não queria dinheiro, que ele só queria perdão. Vocês já imaginam, qual foi a reação da família das vítimas. E depois disso, ele também abriu um website onde ele postava algumas artes que ele dizia que eram representações de coisas que tinham em sua mente e tal. Eu vou estar passando algumas aqui no fundo do vídeo, não vou passar todas, porque tem algumas que se eu colocar acho que daria problema no vídeo e também para pessoas mais sensíveis poderia incomodar. Mas ele fazia algum tipo de arte que ele dizia ser arte moderna, que era a expressão dos sentimentos dele, mas eram umas coisas bem bizarras, bem esquisitas, algumas são até meio engraçadas mesmo, mas tem muitas que são estranhas. E ele se usa de modelo em algumas fotos, apenas protegendo o seu rosto, cobrindo ele ou colocando alguma imagem acima. Esse site dele ficou no ar por um tempo, hoje em dia você não consegue mais achar esse site, pelo menos eu não consegui acessar. Se alguém soubesse algum lugar que arquivou, por exemplo, o Wayback Machine ou algum outro site que tenha arquivado esse site dele, mas normalmente você não consegue acessar esse site mais. E então, após esse site dele ter saído do ar, o Sakakibara Seito virou um mistério ainda maior, até que um jornalista conseguiu achá-lo em uma estação de trem, e o seguiu para tentar entrevistá-lo. Porém, o Sakakibara puxou um objeto cortante de dentro de sua bolsa e perseguiu o repórter, mostrando aí que ele não estava tão ressocializado assim. A gente também não sabe se o repórter assediou ele de alguma forma, mas dá pra gente tirar, que um cara que fez tudo isso, carregar ainda um objeto cortante na bolsa, acho que ele não mudou tanto da época de colégio. Pelas fotos que o cara tirou, algumas pessoas descobriram aonde ele morava, e então foram atrás dele, querendo fazer justiça com as próprias mãos, o que motivou o Sakakibara Seito a sair de lá e procurar outra moradia, que até hoje segue desconhecida, não se sabe aonde ele mora hoje. Mas é dito que ele é casado e tem uma filha pequena. Só o que a gente pode fazer é torcer para que essa família dele, ele não faça nada de mal para elas, porque, sinceramente, eu não sei se alguém aqui fica tranquilo com a ideia desse cara, que fez o que ele fez, ter uma filha pequena e uma esposa, Mas, enfim, o Sakakibara Seito, ele é um dos personagens mais famosos, da literatura criminal do Japão. No mundo inteiro tem canais fazendo vídeos sobre ele, reportagens e artigos sobre ele em sites e blogs. Ele levanta muitas questões até hoje quanto ao jeito como o Japão pune os criminosos mais jovens. A gente sabe muito bem que psicopatia e sociopatia não estão limitados a adultos. Não é como se todo psicopata só começasse a cometer crimes quando ele atinge uma idade adulta. Muitos deles começam muito cedo. Como eu já trouxe aqui, por exemplo, a Nevada Tan, que eu também quero fazer vídeo aqui no canal, que foi um caso realmente chocante, bizarro e nojento, onde essa assassina virou meme até uma certa celebridade, alcançando um certo número de fãs. Pessoas fazendo fanart sobre ela e tal, e especulando que ela talvez não fosse tão ruim quanto a mídia estava passando, quando na verdade ela era sim, E o caso da Nevada Tan teve uma repercussão tão grande que fez com que a Universidade de Nevada, que vendia a blusa que ela utiliza, eu vou estar passando essa imagem aí no fundo também, fez com que a Universidade de Nevada parasse de comercializar essa blusa, porque ela estava sendo associada à Nevada Tan. E obviamente a faculdade não queria ser associada àquilo, porque obviamente ela não concordava com o que ela fez e não queria sua imagem atrelada a literalmente um monstro, Algumas pessoas tentam aliviar e dizer que mas eles são só crianças, mas eles são só adolescentes. Pessoal, quanto mais moderna fica a sociedade, menor é o nível de pureza de quem faz parte dela. A gente não pode querer julgar um país mega desenvolvido como é o Japão, que passou por um avanço tecnológico muito rápido, e querer dizer que as crianças lá não têm um desenvolvimento precoce, e muitas vezes pela própria sociedade faz com que elas amadureçam muito rápido. Lá no Japão o sistema é muito rígido, então desde cedo as crianças são bombardeadas como se elas fossem mini adultos, e a gente está vendo isso no resto do mundo hoje em dia, em todo lugar as crianças já sendo bombardeadas com estresse, cobranças, medos do futuro, porque não tem muita coisa garantida, e isso faz com que aflore nelas sentimentos que naturalmente não aflorariam. E se for uma pessoa transtornada, obviamente ela não vai aflorar apenas ansiedade, depressão, mas se é uma pessoa que tem um distúrbio psicopata, como era o caso desses dois, pode aflorar nele a vontade de causar mal a outros, como era o caso deles, porque é muito comum as pessoas com esses sintomas, na verdade é natural das pessoas com esses sintomas, que elas culpem os outros por tudo que acontece com elas.
e culpar as pessoas erradas. Por exemplo, o Sakakibara Seito, ele sofria muito bullying e ele era muito maltratado em casa. Porém, em nenhum momento ele fez nada contra seus pais ou contra quem fazia bullying com ele na escola. Mas sim, ele atacou os mais fracos. Então não tem como você dizer que não há maldade aí. Não tem como você dizer que ele é tão mal ou até pior do que quem mexia com ele. Quando a gente vê casos onde a pessoa se revolta contra o agressor, é muito diferente de, por exemplo, eu vou fazer uma situação aqui muito clara para vocês para exemplificar o porquê esse tipo de pessoa não merece ser defendida ou exaltada como é na internet. A gente vê pessoas que realmente adoram e colocam esses caras como vítimas e até heróis, como foi o caso da Nevada Tam. Muita gente adora ela e acha ela bonitinha, não sei o que, e queria que ela tivesse tido outro desfecho, sendo que é um monstro, tá ligado? Mas vamos supor, eu tô andando na rua, aí um cara me dá um soco, eu vejo uma mulher com um bebê no colo, eu agarro o bebê dela e começo a bater nele, e depois eu bato nela. Mas eu não faço nada com o cara que me deu o soco. É isso basicamente que esses agressores fazem. A gente vê isso em ataques a escolas, inclusive aqui no Brasil, onde o cara que sofre bullying, ao invés de ele tentar revidar ou lidar com quem faz o bullying com ele ataca os mais fracos. E no final das contas ele é igual ou até pior que o agressor dele, porque geralmente o agressor busca o mais fraco. E se ele se vinga do agressor atacando outros fracos, ele é tão ruim quanto ou até pior, né? Mas pessoal, voltando ao Sakakibara Seito, para encerrar aqui, a gente sabe já o nome real dele, o rosto dele como está hoje em dia, e também que ele tem uma família agora. Porém, fica o mistério se esse cara realmente está tranquilo e por quanto tempo essa tranquilidade dele vai durar. Porque como, por exemplo, o Issei Sagawa, o famosíssimo canibal japonês, que também é de Kobe, lá no Japão. Engraçado, né? Mais um caso que acontece nessa mesma região, mas isso é caso para um outro vídeo. Eu só vou usar ele como exemplo aqui, porque ele consumiu carne humana uma vez, depois de tirar a vida de uma colega dele. E depois de consumir a carne dela, ele disse que, por mais que ele não tenha cometido recentemente nenhuma atrocidade desse nível, ele ainda tem vontade de provar carne humana de novo e ele disse que irá fazer isso. Só não sabe quando esse desejo irá ser aflorado de novo. Então é muito simples, a gente vê que por mais que ele possa estar tranquilo, que ele esteja com uma família, ele não é uma pessoa sã, ele não é uma pessoa que deveria estar solta por aí. Mas sim alguém que cedo ou tarde essa bomba relógio pode estourar. E o que a gente pode fazer é torcer para que não aconteça nada de mal e que essa família dele e também quem está próximo dele estejam seguros. Mas pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui, eu peço que vocês deixem a sua opinião quanto a esse caso aqui embaixo, para também ajudar no engajamento e para que eu saiba o que vocês acharam do vídeo e desse caso. Eu gosto muito de ler os comentários, eu sempre respondo todo mundo. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.